Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em nossos corações, de forma que vivamos uma vida abençoada e aprovada por Deus. Meus amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição, a lição bíblica diária desta semana, a lição número 6 do livro de Isaías, cujo título é O Sinal do Senhor, né? A gente vai chegar lá ainda, onde o Senhor promete um sinal da verdadeira libertação, não só de Israel, mas da raça humana, que era o nascimento do seu filho, o Messias, o prometido, aquele que iria quitar, né, expiar o nosso pecado. Pois bem, ontem, no domingo, nós iniciamos a lição nas duas primeiras perguntas, quando no início do capítulo 7, logo do versículo 1 em diante, nós vimos que a Bíblia, o Senhor trouxe essa informação ali para Isaías, né? Isaías escreve claramente que o rei da Síria e o rei de Israel, né, se uniram, né, o rei Rezim e o rei Peca, se uniram contra Jerusalém, contra o reino do sul, contra os judeus, aqui representado pelo rei Acais. E isso, né, o texto diz lá no versículo 2 que eles ficaram com tanto medo, tanto o rei Acais quanto o povo de Jerusalém, com tanto medo que as pernas tremiam como vara verde. Vimos também, quando estudamos aqui a pergunta 2 da nossa lição, que o Senhor dá uma ordem, né, para Isaías, que Isaías fosse com seu filho, né, encontrar com o rei Acais e levar uma mensagem para ele, né? Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de despertamento de fé, quando o Senhor manda Isaías dizer para ele que ele ficasse em alerta, que ele nunca perdesse a calma e que ele não tivesse medo. Olha que coisa linda. E disse bem claro, o Senhor revela através de Isaías que esses dois reis que estavam se unindo contra os judeus, contra Jerusalém, o reino do sul, esses reis não passavam, né? Eles não eram menos, né? Não eram menos perigosos do que dois tições soltando fumaça. Ou seja, eles eram muito menos perigosos. Um tição soltando fumaça já está se apagando, né? Não faz muito mal, muita ameaça a ninguém, não é do que uma tocha acesa, muito diferente. Então o Senhor tenta encorajar ali, né, numa palavra de encorajamento, porque tudo que o Senhor tem a nos fazer é ensinar fé, para que no ensino da fé, ao acreditarmos na sua palavra, a fé gere em nós, né, o poder, né, porque o poder aí do ânimo, do encorajamento, tudo isso. É por isso que o Senhor, ao invés de nos dar uma espada, ele nos dá uma palavra, para que a gente creia nesta palavra e a fé seja edificada em nós, né? Edificada em nós a coragem. Pois bem, então hoje, dando continuidade aqui na pergunta 3, qual era a intenção de Rezim, o rei lá da Síria, e Peca, que era rei de Israel, ao atacar Jerusalém? O que eles queriam? A Bíblia diz aqui, em Isaías 7, 5 e 6, os sírios, junto com o rei Peca e os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acais. Eles combinaram o seguinte: vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeal como rei. Então eles tinham um plano, né? O objetivo deles era atacar, né, sitiar Jerusalém, né, as cidades de Judá, o reino de Israel, o reino do sul, o reino dos judeus, né, o reino de Judá, com o objetivo de forçá-los que eles aceitassem o filho de Tabeal como rei. Ora, a Bíblia, ela não nos detalha quem era esse filho de Tabeal, nem diz o nome dele e nem diz quem era Tabeal, seu pai. O que nós entendemos aqui
é que o plano de Rezim, o rei lá da Síria, né, com o rei Peca, rei das 10 tribos de Israel lá em Samaria. Então, o plano deles era colocar essa figura aí como uma espécie de fantoche, para eles poderem controlar. Até porque o nome Tabeal, ela tem origem no aramaico. Esse nome tem origem, né, aramaica. E provavelmente fosse daquelas regiões da Galileia, lá de cima, justamente da região ali onde estava o Reino do Norte, né, Samaria, e um pouco acima, né, de Samaria, e a Síria, próximo à Síria. Ou seja, era alguém que eles se identificavam, né, alguém que eles poderiam ter o comando. Eles queriam colocar um rei fantoche. Isso é muito fácil de compreender. A gente tem visto hoje no nosso mundo político, né? Quando um determinado partido político, no Brasil acontece muito isso, né? As pessoas dizem sempre, aquela pessoa tal, aquele presidente, aquele governador, aquele prefeito, ele vai nomear o seu sucessor, alguém que não tem a sua reputação, que não tem o seu nome, que não tem, mas ele vai colocar. Chegamos ao ponto de, no Brasil, né, o povo não aceitar essa questão, eticamente, pelo menos eticamente, implicitamente nos corações das pessoas, que alguém chegou assim, vamos colocar um poste no meu lugar e ele vai vencer as eleições. Ou seja, alguém que você coloca lá para controlar. Um pai coloca um filho, né? O esposo coloca a esposa, né? Ou coloca alguém que ele pode, que o antigo executivo que está deixando o cargo depois de 2 mandatos, coloca alguém que ele possa continuar no poder, né? Então, alguém que ele possa manipular, alguém que ele tenha o domínio, está ali só como um fantoche, uma fachada, mas de fato e de verdade, ele é quem está no comando. Então, me parece aqui que isso daqui é o que está acontecendo. Eles queriam depor do cargo o rei Acais, obviamente, né, forçá-lo o povo a expulsar Acais do trono, até assassinar Acais, que era o rei de Judá, para que no lugar dele eles colocassem essa pessoa, o filho de Tabeal, que a gente não sabe quem é, no lugar. Então vejam só, meus amados, mas Deus é tão poderoso, o Senhor está dizendo assim, olha, o Senhor disse, não precisou que os jornais, a mídia, revelasse um plano secreto. O Deus que sonda os corações, de Peca, de Rezim, mas disse com detalhes, pela boca de Isaías, até o que eles queriam fazer, com detalhes. Então veja como Deus revela as coisas, né? É muito mais, porque com certeza eles viriam com a proposta, né? Quem sabe até enganosa, para colocar Acais em armadilha, mas Deus revela tudo. Por isso que ele diz que é necessário que Acais e o povo ore e vigiem para que eles pudessem ter discernimento espiritual da maldade do coração do homem e da responsabilidade que Acais tinha em conduzir o povo em santidade, temente a Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque o perigo se avizinhava, e o perigo não era só uma espada, uma lança, uma guerra, era muito mais, um engano. Continuando, amados, vamos agora para a 4ª pergunta, quando nos traz aqui mais um questionamento importante nesse enredo, nessa história, né? Fantástica do que aconteceu lá no passado, triste, né? Uma história que envolve apostasia, envolve desobediência a Deus, envolve juízo, perdição, envolve também redenção, salvação, claro, para uma minoria. Uma história triste, mas também muito importante para nós hoje, para que nós não incorramos naqueles mesmos erros e nem, obviamente, experimentemos as mesmas consequências, né, que foi aplicado lá no passado. Então, a 4ª pergunta diz assim, o que o Senhor afirmou sobre a atitude da Síria e a atitude de Israel, e por que o Senhor vai afirmar isso pela boca de Isaías a Acais, a quem o rei Acais, rei de Judá, a quem o Senhor mandou Isaías e o seu filho falar para Acais a mensagem que ele vai dizer agora, né? Que ele já está dizendo e vai continuar dizendo. Isaías 7, a 9 diz assim, porém eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá. Que coisa linda, o Senhor está dizendo.
Essa coisa de eles matarem você, vão depor você do trono e colocar o filho de Tabeal no seu lugar, não acontecerá, não. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, quem manda aqui sou eu. Quem está no controle de todas as coisas é eu. E eu não permito, nesse caso, esse tipo de injustiça. Eu não vou permitir. Olha que coisa, né? Que mensagem confortadora. Aí ele continua, o Senhor dizendo, pois a Síria não é mais forte do que Damasco. Ou seja, a Síria toda não é maior do que a sua própria capital, Damasco. Já imaginou? Ou seja, a Síria toda é pequena. Não é maior do que Damasco. E a sua capital, Damasco, não é mais forte do que o rei Rezim. Olha o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que toda a Síria não era mais forte do que um único homem. A Síria toda estava resumida na fraqueza de um pobre homem, um pobre rei, um ser humano mortal chamado Rezim. Veja que mensagem poderosa o Senhor está dizendo. Ele pode dizer isso porque ele é Deus, claro. Para o povo de Israel era muito exército, era muita gente, era muito poder. Mas Deus está dizendo, não se preocupem, olhe para a Síria toda e enxergue apenas um homem. Ele continua dizendo, a terra de Israel não é mais forte do que a cidade de Samaria, a capital. E a sua capital, Samaria, não é mais forte do que o rei Peca, um homem. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, Acais, não olhem para duas nações com um exército com milhares de homens. Não, olhem apenas para dois homens. E o poder deles se resume em dois homens. E dois homens não é nada. Que linguagem, né? Como o Senhor é maravilhoso. E ele traz razoabilidade, racionalidade pela fé ao coração de alguém que estava se tremendo como vara verde, de tanto medo. E o Senhor continua dizendo, mas daqui a 65 anos, Israel aqui, as 10 tribos lá do norte, né, o reino do norte, não Israel todo compondo aí, inclusive os judeus em Jerusalém, né, mas apenas o reino de Israel lá no norte, em Samaria, as 10 tribos. Mas daqui a 65 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, vocês judeus, não poderão ficar firmes. Olha só. Deus, a palavra do Senhor disse, há aproximadamente 600 anos antes de Cristo, que no finalzinho do 480, 470 anos antes de Cristo, Israel deixaria de existir como uma nação. Aí você me pergunta, mas por que hoje meio mundo de judeu, meio mundo de desinformado da Escritura Sagrada, assim, viva a nação de Israel, viva a nação de Israel. Aquele nome, nação de Israel, né? Aquele povo que está lá no Oriente Médio, é uma etnia. Já não é mais o povo de Deus como foi professamente dita no Antigo Testamento, porque o povo de Deus, para ser de fato o povo de Deus, ele foi chamado povo de Deus, mas para ser de fato o povo de Deus, era necessário que eles obedecessem à lei de Deus, permitissem que o Espírito de Deus habitasse nele, porque só é filho de Deus, povo de Deus, quem permite que o Espírito de Deus esteja nele. Então, meio mundo de gente ainda diz, o verdadeiro povo de Deus é a etnia dos judeus, é o povo que mora lá em Israel. Aquele povo de Israel é um povo fantástico, é um povo abençoado. O judeu é muito inteligente, é um povo rico, é um povo que deu muitas contribuições para a raça humana. Grandes pesquisas na área da agricultura, na área espacial, na área da medicina. Fantástico a contribuição. Esse povo merece ser aplaudido de pé. Mas não é o povo espiritual de Deus. O povo espiritual de Deus é aquele que ele espalhou por todo mundo, não importa a cor da pele, o formato dos olhos, o tipo de cabelo, não importa o seu linguajar, a sua língua, a sua cultura. O que importa é que ele obedeça a palavra de Deus e creia nesse Deus da palavra. Esse é o verdadeiro povo de Deus. O texto está dizendo aqui, ó, o Israel, nação, vai deixar de existir.
E esse Israel vai ser espalhado pelo mundo todo. E quando ele diz que os filhos de Israel vão ser reunidos de novo sob o Monte Sião, é uma profecia que se aplica somente quando Cristo retornar nas nuvens dos céus com poder e grande glória para reunir as nações. Toda profecia aponta para esse momento. Nós já vimos aqui, nos capítulos anteriores, mostrando claramente que se trata do retorno de Cristo em glória, na companhia do Pai. É o que está escrito. O povo de Israel, por preso à letra morta, criou o sionismo, um dia em Sião. Então, esse movimento sionista, então, eles tocam a corneta, a chofar, a trombeta, né? O chofar, e judeus, da etnia dos judeus do mundo inteiro, volta para Jerusalém. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Se voltar para Deus, é voltar para a sua palavra, para a sua obediência, não é para uma localização geográfica. Muitos deles voltam achando que estão cumprindo o mandamento que Deus disse. É um movimento que Deus vai fazer, não é um movimento de um homem em ligar para uma companhia aérea, reservar uma passagem, pegar um avião e ir para Israel. Não é da vontade do homem. É Deus quem vai realizar isso e tem um tempo certo. Não é no monte literal, lá no Monte Moriá, onde está lá o Domo da Rocha, onde está lá a mesquita dos muçulmanos, não. Não é naquele local físico. A linguagem ali espiritual é outra. O próprio Cristo tentou passar isso para a gente hoje. Então, meus amados, fiquemos com a palavra de Deus, que encoraja o homem espiritual, não o homem religioso, preso às coisas exteriores, à carnalidade, à etnia, ao poder da carne, né, que é limitado, é temporal, é passageiro. Mas fiquemos com o Espírito que vivifica, que traz a verdadeira vida. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra espiritual no coração de cada um.